Olá meus amigos, mais um programa Momento de Fé começando hoje nesse nosso dia 21. Você que acompanha pelo dia tem um ótimo dia, você que nos acompanha durante a noite tenha uma ótima noite. Se nos acompanha por outro meio, internet, celular, computador, seja bem-vindo. Olha, hoje nessa nossa quarta-feira estaremos direto de Londrina. O Padre Joel vai estar fazendo uma entrevista com uma irmã claretiana nesse belíssimo espaço que desde já você é convidado a conhecer também, Santuário Eucarístico Mariano. Você passa ali no fim da Higienópolis, em Londrina, uma das principais avenidas, você de fato encontra uma igreja, um caminhozinho, né? Parece um estacionamento. Chegou ali, tem uma portinha que abre para o mundo, ali tem um lugar gigantesco, inclusive aí os nossos cinegrafistas, né? Tivemos aí, desde já o nosso agradecimento também ao Tiago e toda a TV Cultura, o time da TV Cultura que nos auxiliou em Londrina também. O pessoal aí ficou espantado de tão grande que é esse espaço, que as irmãs vivem, convivem ali na alegria do ministério. Então, você é convidado também a conhecer esse espaço, certo? Então, você confere esse nosso programa agora. Então, a alegria e a esperança faça parte da sua vida, também do seu cotidiano. Nós estamos aqui hoje na casa de frente da Casa da Memória, onde você já conhece, onde iniciou a congregação das missionárias de Santo Antônio Maria Claré. Nós falamos da fundação, anunciar o evangelho, viver a experiência, ir para o mundo, proclamar a boa nova, a experiência das irmãs. Mas e como é que fica o processo da caridade, o processo do pobre mais pobre, como a madre falou, né? A madre Dulcineia falou. Então eu gostaria um pouquinho, então eu estou aqui com a irmã Zenaide, que a gente pudesse fazer um pouquinho memória, porque aqui era um orfanato, hoje não pode mais, né? É trabalhado como creche, mas como que foi essa experiência, irmã, no início da congregação, com relação àqueles que eram mais esquecidos, de fato abandonados mesmo? Então, Padre Joel, quando as irmãs chegaram aqui em Londrina, mas antes de estar em Londrina, em São Paulo, ainda como franciscana dos pobres, lá as irmãs cuidavam dos orfanatos, das crianças pobres, né, também da FEBEM. E a Madre Leônia, ela trouxe essa inovação, porque até então os orfanatos eram separados, os meninos e as meninas. E aí, com a chegada da Madre Leônia, ela viu que tinha que atender a necessidade de quem precisasse, independente de ser menino ou menina. Então, com a chegada da Madre Leônia, teve essa inovação de cuidar dos meninos e das meninas no mesmo orfanato. E vários foram fechados depois, mas nós ainda continuamos, né, com essas meninas que estavam nos orfanatos, né? Tem uma aqui em Londrina, aqui no Lar, né? E tem no estado de São Paulo e também em Birigui. Esta casa aqui atrás de nós, o Tiago vai mostrar, essa casa então era, durante o início da congregação, era um orfanato. Era um orfanato, né? E hoje ele se transformou no Centro de Educação Infantil, que a gente não fala mais creche, né? Mas tinha bastante irmãs ou pessoas no orfanato, como é que era esse início? Então, no início, a madre era uma pessoa que ela acreditava muito na providência divina, né? Então, assim, tinha muitas crianças abandonadas, mas tinha muitas pessoas também que ajudavam, né? Inclusive, pertence aos vicentinos, né? Os vicentinos sempre foram muito parceiros da congregação nessas atividades caritativas, tanto, né, na época do orfanato, como hoje continua como Centro de Educação Infantil. Também o Tiago vai mostrar, nós temos aqui do outro lado da Casa da Memória o asilo, né? Asilo São Vicente de Paulo, bastante conhecido em Londrina. As irmãs, desde o início, trabalharam e continuam ainda trabalhando. Como é que é essa experiência no asilo? Então, Padre Joel, desde o início as irmãs assumiram, né, esse trabalho no Asilo São Vicente de Paulo, né, também em parceria com os vicentinos, atendendo os idosos carentes, aqueles que se sentiam abandonados pelas famílias, né. Hoje as irmãs continuam presentes, coordenando o trabalho, né, junto com os vicentinos até hoje, né. O Tiago vai mostrar também uma questão que é interessante. Hoje, já que nós estamos aqui, é em Higienópolis, né? Avenida Higienópolis. Olha, veio bem certinho com a Madre Leônia, que segundo as informações que se tinha no início, a Higienópolis era um carreador que ia até lá na JK, onde levava os idosos, as crianças também. Lá na igreja lavava os pés, tomava banho para ir para Santa Casa. Depois, quando a cidade adiantou um pouquinho, a Madre Eucarística que contava, né? Que ia até o Lago Igapó, lavava os
os pés ali para poder ir para a cidade, para ir para o hospital. E hoje são duas grandes avenidas importantíssimas de Londrina, que é a Higienópolis juntamente com a Madre Leônia. Então veja que quando iniciou aqui, praticamente era na zona rural, né? Então na zona rural que estavam as pessoas. E veja que interessante, longe da cidade os idosos, longe da cidade as crianças abandonadas. Então era praticamente fora, e foi exatamente nesse lugar que veio então iniciar a congregação, os seus trabalhos, a vivência, a experiência da fé. Então por isso essa questão da alegria do trabalho. Eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre o lema da congregação, não é? Que eu acho que é interessante. Por que Dom Geraldo e Madre Leônia escolheu a alegria, não é isso? Que faz parte, e a bondade, né? Bondade e alegria. Por que escolheram esses dois lemas? O Padre Joel, eu acredito, porque elas são virtudes essenciais, né, para cada cristão. E a Madre Leônia, ela sempre falava: o coração é meu, pode sofrer, mas o rosto é um cartão postal do outro, ele precisa estar sempre sorrindo. Por isso ela está sempre sorrindo nas fotos, né? É verdade. A Madre Leônia, mesmo independente do sofrimento que ela passava, mas ela não transmitia isso no olhar. Ela estava sempre sorrindo. E o Dom Geraldo sempre foi uma pessoa muito bondosa. Ele tem um pensamento dele, né, numa carta que ele escreveu à congregação, ele fala: o primeiro conselho é bondade, o segundo conselho é bondade, o terceiro conselho é bondade. Então juntou-se a bondade e a alegria. Tá certo então. Então por isso essa bondade e alegria, esse lugar, esse espaço, toda essa experiência nos faz então viver a experiência de Deus que nos ama, de Deus que nos quer bem. Então muita paz para você, que Deus te abençoe e Deus te guarde. E é importantíssimo lembrarmos que o trabalho, a oração sempre está conjugada com aqueles que vivem a experiência da santidade. Às vezes tem gente que acha que ser santo é ficar longe de toda essa realidade. Pelo contrário, ser santo é descer na condição que o outro está. É como diz o Papa Francisco, ter o cheiro da ovelha, ou seja, do idoso que está abandonado, da criança abandonada, daquele que precisa estar envolvido, porque isso gera de fato a santidade e a vida. Muita paz para você, que Deus te abençoe e Deus te guarde hoje e sempre.